Escolinha do professor Alexandre Pretzel. Tá aí na sua tela as notas pro Corinthians. Goleiro Hugo Souza. Pior jogo dele pelo Corinthians, 4,5. Tem muita gente aqui dizendo, acho que não são corintianos, dizendo que os 2 gols do Juventude teriam que ser validados e o Hugo Souza moscou nos lances. Tem muita gente que acha que o gol que ele validou foi legítimo. Para mim, não. Eu respeito o posicionamento. Mas o Hugo, nos dois... Foi mal. Nos dois foi mal, né? Foi mal porque ele foi mal em 2 momentos chaves. Certo? Porque ele correu o risco. Se o árbitro inventa de dar o gol legítimo que ele anulou, 2-1 Juventude. Era 2-1 Juventude, na cabeça do árbitro. Mas tem crédito, né? Não, tem crédito. Por isso é o pior jogo dele até agora, mas o crédito dele é grande, 4,5. E o Fagner? Fagner, 5,5 ontem. Reclamou demais a arbitragem no primeiro tempo, mas ainda é um jogador de jogo grande e no segundo tempo, até ser substituído, estava jogando bem, 5,5. Ele é o Mateuzinho? Ele. Mesmo com mais idade? Ele. Ainda. André Ramalho. 7. O autor do gol da vitória já tinha feito o cabeceio antes, que o nosso grande Renato aqui, que é um grande corintiano, tinha falado exatamente antes do gol. A origem do segundo escanteio é de um cabeceio do André Ramalho na primeira trave, que o zagueiro tira em cima da linha. E depois ele faz o gol na segunda trave. Você falou do nosso querido Renatão, que tem muito corintiano aqui no Band Esportes? Tem. São de perfis diferentes? Perfis diferentes. O Renato seria mais... O Renato é o corintiano que é o seguinte, ó, sempre pensando pelo lado positivo. Tá. Certo? O time está quase caindo para a segunda divisão, mas ainda resta uma esperança. E ele mantém o otimismo. Ele mantém a linha, né? Segundo ele... Mas e os mais jovens? Não, os mais jovens é o seguinte, né? Ninguém segura. Os mais jovens são mais afoitos. Como é que eles chegaram hoje? Chegaram hoje e, inclusive, né, se cumprimentaram como os caras da NBA, né? Com peitada? Peitada e tal, né? Exatamente. Salto 15, né? Entendeu? Com uma classificação apenas. Deixa os caras comemorarem, tá louco. Gustavo Henrique. 6. Gosto desse zagueiro. Era para ser bem maior do que ele está hoje. Teve 2 lesões graves, mas é um bom zagueiro. E está recuperando aos poucos o futebol no Corinthians. 6. Nota do Matheus Bidu. 5. Né? O Matheus Bidu está sendo titular. Entendo o que eu vou dizer. O titular era para ser o Palácios equatoriano. Foi contratado para isso. Mas ninguém sabe onde está. Está com uma lesão grave, não sabe se volta. Ponto. O Hugo veio na gestão do Duílio Monteiro Alves. É insuficiente, certo? Aí eles olharam, não conseguiram contratar o lateral esquerdo. Pô, tem o Matheus Bidu aí, bota para jogar. Em alguns jogos ele vai bem, mas o Matheus Bidu dá para dizer que é um ala atacante. Porque ele defende mal. E ontem ele não foi bem, nem na defesa e nem no ataque. 5. Ranieri. 5 também é um jogador que caiu muito. Desde aquela falta, aquela expulsão contra o Grêmio. Sim, ele vai pedir desculpas. Como esse jogador caiu, cara. Ontem ele foi um carimbador de bola ontem, 5. Mas é só isso, a questão mental ou tem uma questão física? Pode ser. O Ranieri, ele fez algo que eu sou crítico, tá? No segundo jogo dele, ele fez uma tatuagem do Corinthians na panturrilha aqui. Vai Corinthians, certo? Sabe? Tá jogando nada. Convém, né? Menos. Não tá jogando nada. Convém ter calma para essas coisas. Charles. Melhor jogo do Charles, 7. Melhor jogo, saiu aplaudido merecidamente, muita garra, muito empenho. Chegando, né, para finalizar. Exatamente, um jogador voluntarioso e entrando na área. Melhor jogo dele, 7. Rodrigo Garro. Craque do jogo, 7,5. Não, primeiro tempo normal, mas o segundo tempo botou o jogo no bolso, fez o segundo gol. E é um jogador diferente, é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Quando ele está em campo, ele consegue municiar. Sem dúvida. E vai com o Depay agora e o Carrilho. Opa! Esses caras vão se dar bem com o Garro, né? Mantendo esse futebol que ele está jogando. Jogadores com a mesma capacidade de raciocínio, perfeito? O Garro está sempre um passo à frente, como é o Ganso. Caras diferentes. Romero. 7. Pode confiar. A cara do Corinthians, né? A cara do estádio do Corinthians. E é um jogador que tem sangue corintiano. E é um jogador que aparece em jogo grande. O Romero salvou o Corinthians do rebaixamento do Brasileiro no ano passado. O Romero salvou o Corinthians no rebaixamento no ano passado. Salvou. Num time cansado, num time envelhecido, sem motivação.
e o Romero salvou o Corinthians. Ontem, nota 7. Romero, é o seguinte, sabe aquele carro confiável que você não deve vender, está lá com você há um tempo, está confiável, você sabe a trajetória dele, está bem cuidado, vai te levar, você vai de Porto Alegre até Fortaleza e só botando gasolina e o quê? E um pouquinho de água ali no radiador. Pronto, é isso. Ele pode não ter ar-condicionado, né? Não ter... Que mais que tem hoje os carros? Banco de couro e tal, é um carro popular, coisas. é isso que tu quer dizer? Mas é um carro, sólido. Só que o carro popular hoje custa 80 mil, né? Eu peguei a época que precisava dessa, mas não tem problema. É sólido. Sólido. Confia. Tá aí, confiável de novo. Porque fazer o primeiro gol... sempre você tem que... Estava lá, ele fez o primeiro gol, abre o placar. Quantas vitórias o Corinthians não tem na sua história? 1-0 gol do Romero, e na Neoquímica Arena ele é o rei. Ninguém fez mais gols do que o Romero, e ontem, de novo, pode confiar. Nota, repita, Pretzel. 7 pro Romero. E o Thales Magno? Ontem foi mais assistente do que finalizador, deu passe pro gol do Romero, apareceu mais para tabelas, mas não participou tanto do jogo. 6 pro Thales Magno. Tá. E o Yuri Alberto? Bem, no jogo, muita gente, sabe, acha ele crítico, perdeu um gol de cabeça que não dá para perder, acontece, mas deu o passe de calcanhar na origem do primeiro gol, foi participativo no segundo tempo, 6 para o Yuri Alberto. Algum corintiano pode reclamar de falta de empenho dele? Jamais, nunca. Isso não dá para reclamar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele vai, disputa todos os lances, não tira o pé, mas é um jogador que, pelo que custou, né, pelo que se esperava dele... acho que ele pode perder a posição. Deve perder a posição agora com as entradas do Memphis e do Carrilho. Você falou pelo que custou, né? Agora vamos falar de um reserva, que é o Igor Coronado. Também. Custo hoje altíssimo para um benefício pequeno. 5 para o Coronado. Melhorou um pouco a movimentação, chutou uma bola no gol, mas também ainda se espera bem mais dele. Garoto Giovani, de quem gosta. Um lutador, nota 6 para ele, porque é um cara que entrou num jogo duro, num jogo físico, né, combateu os adversários, e ele é desse nível. Tecnicamente ele não é muito bom, mas o jogador hoje tem um adjetivo hoje, que se o cara tiver temperamento, certo? E ele for bem fisicamente e tiver uma boa leitura tática, ele faz carreira, que é o jogador competitivo. É competitivo, não precisa ser técnico, o futebol está muito físico, muito duro, e ele te entrega pelo menos isso, né? E o Léo Maná? Os outros 3 sem nota, porque os 3 entraram na reta final do jogo. O Bidó acho até que bateria o pênalti se fosse para os pênaltis, né? Então, sem nota para os 3. E o Caetano? E a nota da banda Maná, mexicana? Já ouviu? Não conheço. Eu vou te mandar. Muito boa, gravou inclusive com Carlos Santana. Opa, aí sim. Aí sim. Aí botaram o gênio da guitarra ali, né? Um grande clássico, Coração Espinado. Você já deve ter ouvido essa aí. Legal. Eu vou mandar para você. Então, sem nota. E o Ramon Dias? Ramon Dias, 7. Escalou bem e mexeu bem também. Tem muito técnico que escala bem e mexe mal e faz o inverso também, né? Escala mal e mexe bem. Ontem ele foi, linear e leva o Corinthians à semifinal da Copa do Brasil numa grande noite corintiana. E a nota do Emiliano Dias, filho do Ramon, que ontem dançou. Por que ele dançou? Ele dançou para dar uma resposta ao Jair Ventura, que fez a dancinha na vitória do Juventude. Quando o Juventude faz 2-0 no primeiro jogo, o Juventude estava botando a mão na vaga, concorda? Sim. Aí o Corinthians faz um gol que ninguém esperava do Gustavo Henrique, quase nos acréscimos. Verdade. E traz o Corinthians de volta para o confronto. Ontem o Jair foi mal, a leitura do Jair foi mal. O Juventude fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo o Jair trouxe todo o time para trás e foi amassado pelo Corinthians. Amassado. Fábio Flávio.